Boa noite, irmãos. Hoje nós pregaremos sobre Daniel capítulo 5. Como bem foi dito pelo diácono Philip Cal na semana passada, Daniel 5 se relaciona muito com Daniel capítulo 4. São textos meio que simbióticos. Nós poderemos comprovar isso hoje. O capítulo é extenso. Nós vamos ler apenas alguns versículos para buscarmos ter uma compreensão da mensagem do texto. Procuraremos falar sobre o que esse texto ensina para a Igreja de Deus, para os cristãos dos dias de hoje. Capítulo 5, eu vou ler versos 1 a 4, depois 25 a 28 e verso 30. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele trata da redenção, da obra da redenção. Ele é um relato no Velho Testamento da obra da redenção, de como Deus tem um projeto de redenção para o seu povo, um povo que ele constituiu na terra e do qual ele cuidou e cuida. E esse povo, ele vem sendo cuidado por Deus, de modo que ele, ao final, ele encontre a salvação no Senhor Deus. O projeto de redenção, ele se baseia na obra meritória de Cristo. Aqueles que, pelo mérito de Cristo, creem que são perdoados e salvos dos seus pecados, são aqueles que pertencem a esse povo. E os judeus faziam parte desse povo. Os hebreus faziam parte desse povo. Mas acontece que, em determinado momento, eles foram levados cativos. E em cativeiro, na Babilônia, sucedeu-se uma série de acontecimentos, dentre os quais esse que nós narramos. O que o texto bíblico nos relata é o cuidado de Deus para com o seu povo, para aqueles que tinham a esperança da salvação deles, não só como povo redimido, mas como pessoas individualmente consideradas, que faziam parte daquele povo. Esse relato nos dá a conhecer essas providências de Deus. Em cativeiro, eles encontravam-se em Babilônia. Eles não tinham mais um lugar de adoração a Deus, porque esses babilônios que os levaram cativos também destruíram o templo deles de adoração a Deus. E uma vez destruído esse templo, eles pegaram todos aqueles objetos de culto que estavam ali e incorporaram esses objetos que tinham um valor sagrado, mas também tinham um valor econômico, pois eram de ouro, os incorporaram ao tesouro do reino da Babilônia. E essa festa que é narrada nesse texto, ela se dá dentro de um contexto específico de um rei ímpio que, em um determinado momento, vai aderir a uma certa corrente dentro da corte babilônica que despreza a experiência do seu avô ou bisavô chamado Nabucodonosor. Durante essa festa, Deus se manifesta escrevendo uma mensagem de condenação. E ele aplica uma condenação na mesma noite em que ele traz esta mensagem. Não sem antes fazer com que um profeta seu, Daniel, explicasse o porquê aquela condenação estava acontecendo, usando como base a experiência do próprio pai do condenado por Deus. Essa é basicamente a história bíblica que retrata e que está sendo retratada nesse capítulo. Uma história da redenção. Nós vamos ver no correr da mensagem que quando essa sentença é dada a ele e acabou o seu reino, no verso 27 ou 28, quando essa sentença é dada a Belsazar, ela tem também o sentido de indicar ali que acabou também o período de cativeiro e realmente o reinado seguinte que se estabelece, ele é um reinado favorável, a partir do qual acontecerão
os eventos de restauração dos muros e de restauração do templo. Mas essa é a perspectiva que nós conhecemos, né, irmãos? Essa é a nossa perspectiva de servos de Deus, componentes do mesmo povo, que usufrui também das mesmas promessas aqui expostas no livro de Daniel. Mas o interessante é que quando nós vamos olhar o lado de fora da redenção, a visão dos não redimidos, nós encontramos questões bem interessantes. Há um historiador que eu sempre gostei muito. Ele escreveu um livro chamado História dos Judeus. Ele é Paul Johnson, Paul Bad Johnson. Era um jornalista, historiador e escritor inglês. Ele, no início da carreira dele, ele era um esquerdista radical, casou-se com uma parlamentar do Partido Trabalhista Britânico e ele alterou um pouco a postura política dele para um chamado conservadorismo popular. Alguns críticos dizem que isso foi meramente uma questão de mercado editorial e muitos criticam porque ele em muitas obras e nessa história dos judeus ele também traz uma metodologia bem materialista e, em alguns casos, com um grande preconceito contra evidências empíricas de fatos bíblicos e sobrenaturais. Então, ele falando sobre o livro de Daniel, nesse livro História dos Judeus, que é um livro, assim, do ponto de vista secular, um dos mais completos, ele fala: a mais influente dessas obras foi o livro de Daniel, que remontava aos primeiros tempos asmoneus, século I a.C. Quer dizer, ele faz um primeiro ataque contra a integridade do livro, tanto porque entrou no cânone, como porque se tornou o protótipo de muitos outros. Recorre a exemplos históricos de tempos assírios, babilônios e persas para despertar ódio contra o imperialismo pagão em geral e o domínio grego em particular, e prediz o fim do império e a emergência de um reino de Deus, possivelmente sob o imperador heróico, um filho do homem. O livro vibra com xenofobia e convites ao martírio. Ele filia-se aí à alta crítica, que faz uma impugnação do livro de Daniel, que diz que aquela profecia que nós lemos no capítulo 3 é a explicação da estátua de ouro, que ela foi escrita após o acontecimento dos fatos e que, por isso, o livro de Daniel seria uma fraude. Uma fraude, ainda que piedosa, mas uma fraude. Nós vamos ver daqui a pouco, irmãos, que essa argumentação foi plenamente derrubada. Mas é interessante nós notarmos como ele adere a isso. Porque a própria aderência a uma perspectiva assim reflete algo que nós lemos aqui no próprio texto, que é a própria aderência de Belsazar às correntes opostas, que é aquela a qual seu pai, Nabucodonosor, havia aderido, que é a corrente específica de adoração e glorificação do Deus de Israel. Essa alta crítica que impugna, ela está bem consoante o espírito da época em que ela é feita. Então, nós encontramos, atribuindo-se a Daniel, ao livro de Daniel, uma natureza de escrito conspiratório. Isso sempre é colocado contra os judeus. Houve uma época, no final do século XIX, em que o czar da Rússia precisava de muito dinheiro. Então, o serviço de inteligência dele escreveu um livro chamado Os Protocolos do Sábio de Sião, e eles atribuíram aquilo aos judeus e iniciaram uma perseguição. Havia essa perspectiva da autocrítica, a qual esse historiador adere, de não aceitar os fatos, e o fruto desse racionalismo acabava conduzindo à perseguição aos judeus, e hoje nós vemos que isso se expande também contra os cristãos. Mas, meus irmãos, esse texto que nós lemos, ele usa uma linguagem que não é desse tempo a que esse historiador atribui que tenha sido escrito. Porque, na verdade, esse texto, tanto os trechos em hebraico como em aramaico, eles estão próximos
dos textos do livro de Crônicas, podendo ter sido escritos no século IV antes de Cristo ou até anteriormente. Então, eles seriam contemporâneos realmente com o período de cativeiro. E uma vez acontecendo isso, nós podemos ter bastante segurança em afirmar que é realmente um texto integral que foi acolhido e bem reconhecido no cânone cristão e judaico por causa disso. Os eventos narrados nesse texto, eles são confirmados por outros historiadores, entre eles Joséfo, Berroso, Heródoto e Xenofonte. Essa autocrítica, ela fazia uma impugnação porque não haviam registros históricos da figura de Belsazar, mas em 1853, na metade do século XIX, foi encontrada uma inscrição em que o pai de Belsazar, possivelmente um genro de Nabucodonosor, o consagra a um deus. Belsazar, então, ele reinava sobre a Babilônia e ele reinava sobre a Babilônia em corregência com seu pai, que chamava-se Nabonido. 2 anos antes desses eventos acontecerem, Belsazar saiu para combater os persas. E ele, derrotado nessa batalha, ele retorna para dentro da Babilônia, fecha os muros e passa a se fortalecer ali, a buscar se recompor para eventualmente vir a solucionar esse problema. Matthew Henry, no seu comentário, ele considera que essa festa era uma forma de Belsazar demonstrar força, tranquilidade, despreocupação perante a sua corte, trazer a sua corte para si e também resolver discordâncias, mostrar a adesão a algum tipo de linha principal dentro da corte babilônica, para ter apoio nesse período de cerco. Ele confiava nas defesas babilônicas, que realmente eram extensas, mas ele não contava que os medo-persas iriam desviar o curso do rio Eufrates e, pelo leito do rio Eufrates, penetrar dentro da cidade da Babilônia e, de acordo com Heródoto, com a ajuda de 2 generais desertores de Belsazar, conseguir chegar ao castelo dele, ao palácio dele, e vir a eliminá-lo e também ocupar posições chaves da cidade. Esse evento, ele é sabido. Então, historicamente, nós estamos bem contextualizados. Nós podemos saber o que aconteceu. Um homem, rei de uma nação poderosa, que sabia da verdade de Deus, que sabia que toda a glória deveria ser dada a Deus. Esse homem, ele, ao invés de dar glória a Deus, ele utiliza as coisas desse Deus para tentar, de algum modo, transferir uma ideia para os seus súditos e para a sua corte de estar em uma vantagem política ou militar. Ele sabia que Deus era o Senhor de tudo e que Deus não poderia ser afrontado pela história que havia chegado até ele acerca do seu avô. Não sabemos se ele chegou a presenciar sobre Nabucodonosor enquanto criança, enquanto mais novo, não sabemos se foi transmitido, mas o que nós sabemos é que essa aquisição de conhecimento sobre Deus, da experiência de Nabucodonosor com Deus, que ele soube, quando ele a soube também por obra do Espírito Santo. É isso que no original o verso 22 nos indica. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Esse soubeste de tudo isso a que se refere esse versículo é a experiência de Nabucodonosor, quando Deus humilhou Nabucodonosor, o fez morar com jumentos selvagens durante 7 anos, e depois o fez recobrar a consciência e ter que glorificar ao Deus de Israel, ao Altíssimo.
esse soubeste, ele indica plena consciência, que é o ofício do Espírito Santo. É só o Espírito Santo que dá plena consciência da justiça e do pecado. Ele está falando aqui que ele teve a mesma consciência que Nabucodonosor teve quando o seu estado foi restaurado. Esse é um conhecimento não só intelectual, ele não só havia ouvido falar, mas esse conhecimento gerou nele repercussões afetivas e de vontade, as quais ele, Beltesazar, deliberou rejeitar. E no verso 23, o autor fala mais, ele fala: te levantaste contra o Senhor. Quer dizer, ao invés de glorificar a Deus, Beltesazar se levanta contra ele. E ele não só se levanta contra ele num sentido individual ou de deliberação interna, mas ele expressa isso ao trazer os utensílios de adoração a esse Deus para a sua festa, a sua farra, a sua festa imoral. Te levantaste contra o Senhor. Possivelmente, Beltesazar, ele seguia a inclinação do seu coração impenitente, mas ele o seguia também porque havia um grande espírito antissemita já naquela época, né? Os irmãos sabem que quando os judeus foram levados para o cativeiro babilônico, ficou um restante em Jerusalém, e desse restante em Jerusalém, um grupo foi para o Egito. Esse grupo que foi para o Egito tentou restaurar a adoração a Deus lá, mas fez tudo conforme a Bíblia diz que não se deve fazer. Eles tinham o comando bíblico que só em Jerusalém Deus deveria ser adorado. Os judeus do exílio, eles resolveram isso como? Lá na Babilônia. Através da criação de sinagogas e de, na sua devoção pessoal, orarem como Daniel orava, voltados para Jerusalém. Eles não, esses que foram para o Egito, eles edificaram um templo, se tornaram sincréticos. Para agradar aquele pessoal, eles fizeram uma esposa para Jeová. Deu tudo errado. E eles fizeram réplicas da adoração, dos instrumentos, dos equipamentos de adoração do Templo de Jerusalém que haviam sido levados para a Babilônia. É um conjunto de cartas chamado Cartas de Elefantina, que é a cidade do Egito onde eles se instalaram, em que eles sofrem ataques por serem judeus dentro desse templo. E eles vão pedir socorro justamente para os inimigos dos judeus do exílio. Aquela figura Sanballat, que é inimigo lá em Neemias, ela é referida numa dessas cartas. Então, pode ser que ele tenha escolhido os judeus como espantalho, como parece que acontece de vez em quando na história da humanidade. Essa é a raiz do antissemitismo, né? Pode ser que ele tenha, para unir o povo, tenha, de algum modo, desejado usar os judeus como espantalho e imaginava que, violando os objetos de culto dos judeus, ele, assim, conseguiria, de algum modo, demonstrar algum poder ou algum controle. Na verdade, meus irmãos, quando ele faz isso, tendo plena ciência de quem era o Deus de Israel, com a consciência de que aquele Deus era vivo e que submetera um antepassado seu e fora misericordioso com o antepassado seu, ele, ao invés de ser penitente, ele demonstra uma rejeição desse Deus. É um componente, esse comportamento de Beltesazar, é um componente, não, é um correlato no Velho Testamento da blasfêmia contra o Espírito Santo, que nós vemos lá em Mateus 3, 18 e 19. Naquela ocasião, o Espírito convenceu os escribas que Jesus era o Messias de Deus, mas o apego desses escribas à própria proeminência fez com que esses escribas rejeitassem o Senhor Jesus. A condenação de Beltesazar, como veremos daqui a pouco, é semelhante àquela que Jesus aplica àqueles escribas.
aqui no verso 26, quando nós vemos, esta é a interpretação do sonho. Contou Deus o teu reino e o acabou. Quando ele fala contou Deus, ele começa usando uma linguagem de receitas e despesas, né? De vantagens, de crédito e débito. Ou ele utiliza essa linguagem no sentido de figurar uma ideia de limitação, de ausência de infinitude. Ele fala: contou o teu reino e o acabou. Numerou seu reino. A ideia é de liquidar. Assim como uma mercadoria sai do estoque anotada no livro, ou uma data que é dada como encerrada. Acabou tem o sentido de fim de cativeiro dos judeus também. A sua tirania acabou, pois no aramaico, no sentido ativo, a palavra indica restauração. No sentido passivo, essa palavra acabou, ela vai indicar fim, terminação. Mas ela já traz a ideia de que vai começar algo novo. Então ela fala também de restauração. E no verso 27, quando ele fala do tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta, nós vemos com muita clareza, se nos detivermos na interpretação, o que vem a significar esse pesado foste. Inicialmente no sentido literal mesmo, ele foi pesado perante Deus, colocado numa balança, quer dizer, Deus o avaliou, agora no sentido figurado. A ideia é de que um lado estão os pecados de Belsazar, como uma balança, e de outro, a longanimidade de Deus e o projeto redentivo dele. Então, é como se a longanimidade de Deus, a possibilidade de redenção dele ao ouvir, de Belsazar ao ouvir a história do seu avô, equilibrasse a quantidade de pecados dele. Mas quando ele rejeita esse peso, o que acontece? Esse equilíbrio cessa. Então ele é achado em falta. A ideia que se quer transmitir é essa. Pesado foste e achado em falta. Ao rejeitar o conhecimento da obra redentora de Cristo, mesmo que na imagem borrada do seu avô, que viu Jesus na fornalha com os amigos de Daniel, que teve conhecimento da glória de Deus, através da ação de Deus, o humilhando durante 7 anos. Quando ele rejeita essa obra, ele é achado em falta, porque a balança descompensa. Podemos ter também o sentido contrário, de que isso tem um peso tão grande que o que ele tem não tem mais capacidade de reequilibrá-la. Vejamos aqui a semelhança com Mateus 12, 28 e 29, que trata do pecado contra o Espírito Santo. O texto fala que o pecado não é removido nem nessa vida, nem na outra. O tradutor desse versículo, o exegeta desse versículo na Bíblia da CPAD de aramaico e grego, ele fala que esse pecado que não é perdoado, não é removido, poderia ser traduzido como na formativa, como esse pecado continua sendo contado perante Deus contra você. Isso nos permite fazer essa correlação. Olha, Daniel estaria falando para Belsazar, olha, Deus contou seus pecados, e eles continuarão sendo contados contra você, não só nessa vida, mas como na outra vida também. Por causa dessa rejeição ao convencimento que o Espírito Santo havia lhe proposto. Lá em final do livro de Daniel, no capítulo 12, Daniel fala da ressurreição dos mortos. Então aqui não é só uma imagem de perda de poder nesta vida, mas também de condenação eterna. A obra redentora de Cristo é que equilibra a balança a nosso favor. A lição do texto é que todos nós estamos como Belsazar, com a nossa balança de pecados
abarrotada, pesada. Mas quando nós aceitamos a redenção feita por Cristo a nosso favor, essa balança se equilibra. O convencimento do Espírito em nossas vidas é que nos permite isso. Irmãos, algumas considerações breves de aplicação desse texto, sem querer cansar os irmãos. São apenas 4. Uma é que certos conhecimentos exigem uma resposta, até mesmo aqueles aprendidos por tradição, desde que consonantes com a Bíblia. Um dado muito curioso da nossa nação é a quantidade de desviados, evangélicos, filhos de pais crentes desviados. Eu fico perguntando se é só aquilo que comumente se diz. Se desviaram porque os pais não davam testemunho em casa. Eu creio que em alguns casos talvez, mas eu creio que em muitos casos também existe uma adesão àquela visão que não é própria dos redimidos. Muitos crentes não têm a cosmovisão de que estão dentro de um projeto de redenção. Eles fazem parte da obra redentora de Cristo para esse mundo. E, logicamente, ao alcançarem algum tipo de autodeterminação na sua consciência, não vão levar em consideração todo aquele belo testemunho dos seus antepassados. Existem crentes desviados cujos pais foram curados de doenças, cujos pais foram reconciliados. Existem crentes desviados, pessoas que não prosseguiram na igreja, que têm um histórico de obra de Deus na vida deles. Esse conhecimento do que Deus fez na vida deles, esse conhecimento da Bíblia que eles aprenderam, esse conhecimento deve exigir uma resposta. Existem conhecimentos que são tão graves que devem existir uma resposta, que devem exigir uma resposta, que devem exigir um retorno afetivo daquilo que eles nos trazem. E infelizmente, muitas vezes nós não vemos isso, até em nós. Submeter-se à redenção implica em não buscar a validação do mundo. Talvez seja isso. Aqueles exilados do Egito foram buscar a validação dos inimigos da redenção, do projeto redentivo. E muitas vezes nós vemos isso, é muito comum. A igreja tem que ter relevância. Eu não sei, relevância para quem? E nós encontramos até um sincretismo intelectual, muitas vezes, a tentativa de trazer sequências lógicas de ideologias anticristãs para dentro das nossas teologias. Uma outra aplicação, meus irmãos, é que a vocação do cristão enquadra-se no processo de redenção. Daniel exerceu o seu trabalho na corte sem nunca perder essa perspectiva de que o culto a Deus seria restaurado, de que Deus os socorreria, como de fato socorreu seus amigos na fornalha e o socorreu em outras vezes. Ele não quis chegar para o Belsazar e falar de uma maneira suave. Ele falou o que tinha que ser falado. Em outras vezes, inclusive perante Nabucodonosor, ele falou o que tinha que ser falado. Ele depois vai enfrentar oposições, vai correr riscos de vida, mas ele exerce a sua vocação dentro de uma perspectiva de obra da redenção. Quantas vezes nós exercemos as várias vocações que temos, como marido, como profissional, como um irmão da igreja, com algum ofício na igreja, dentro de uma perspectiva da redenção? É uma aplicação que nós temos que trazer, porque, meus irmãos, os reinos deste mundo, as repúblicas, os países, eles vão passar. Mas a obra redentora de Cristo, ela só acaba quando Cristo voltar. Então, se há algo em que nós podemos nos fiar neste mundo, é estarmos vivos e ativos dentro do projeto de redenção. E por fim, meus irmãos, nos consola esse texto, porque como Lutero disse, esse capítulo é um exemplo contra
os tiranos. Ele fala em algum lugar: aqui o tirano empedernido e impenitente, seguro e contente em sua maldade, é punido sem qualquer misericórdia, a ponto de perder de uma só vez o corpo e a vida, o país e sua gente. Isso naturalmente está escrito para assustar todos os tiranos desse tipo. O pecado de Belsazar, meus irmãos, foi ir contra uma verdade que ele conhecia, por motivos de estabilizar-se perante aquela burocracia babilônica e o exército e o governo, a chamada corte babilônica. Essa mensagem é a seguinte: hoje nós vemos muitas pessoas indo contra a verdade, dando fundamentos, às vezes, que debocham da inteligência do homem comum. São justificativas e incongruências, inconsistências tão radicais que a própria verdade clama que elas não são, do homem mais simples, clama que elas não são críveis. Isso, meus irmãos, o que é isso? Isso é uma postura contra a verdade. E nós sabemos que isso desagrada a Deus. Consola-nos, por um lado, que Deus pune quem faz isso, mas também deve nos levar a orar para que quem faz isso abra os olhos, porque não é só um poder político que está em jogo, ao qual eles detêm, mas é também a própria alma deles, como foi com Belsazar. Era essa reflexão sobre Daniel 5, que Deus nos abençoe, que nós nunca venhamos a ter qualquer desprezo pela verdade da palavra, que nós possamos exercer nossas vocações nesse mundo dentro de uma perspectiva redentiva, que nós possamos orar por aqueles que fazem uso de artifícios contra a verdade da vida e a verdade dos fatos. Amém?